E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui ao som de Oceans, a música de Jay-Z, tem uma participação de Frank Ocean. Essa música fala de um homem que é negro, ele atingiu sucesso na vida, ele é talvez o próprio Jay-Z, ele tá indo para uma festa de gala, vestido de smoke, e ele começa a se questionar e a lembrar toda a tragédia vivida pelo povo dele, e tudo que o povo dele teve que passar para ele chegar onde ele chegou, né? Um homem bem-sucedido que veste smoke e ele se questiona, né? E por isso que o nome da música é Oceans. Ele fala que esse oceano sabe a história dele, né? Sabe tudo. Então o oceano fazendo alusão ao oceano que transportou, né, os escravos da África à América. Então acho que é basicamente sobre isso que esse filme fala. É um filme de época, um filme que é feito todo no passado, mas que fala muito sobre coisas do presente, né? Fala sobre justiça, fala sobre opressão, fala sobre desequilíbrio emocional. Então é um filme que pra mim, em poucas palavras, foi simplesmente devastador. Eu nunca tinha sentido o que eu senti ao ver esse filme. Realmente me emocionou bastante várias cenas. E assim, é um filme que fala de um negro, né, que ele nasceu livre, não sabe o que é escravidão. Ele é inteligente, ele é sensível, ele é um artista, né, toca música, né, entende de engenharia, filosofia. Então, assim, ele é um cara diferenciado. E por um fenômeno que acontecia muito na época, ele foi sequestrado, né, para o sul, onde era permitido ainda a escravidão. E aí ele teve que passar por 12 anos de escravidão, né? Daí o título. Então, assim, é um filme que, por mais que se trate de um tema que já se falou muito, então é um tema difícil de falar, que ele pode cair sobre a piegas, sobre o clichê, sobre o sentimentalismo, sobre a caricatura, e na verdade ele foge de tudo disso, né? Eu acho que o grande mérito do diretor, Steve McQueen, que é pelo pouco que eu vi dele, o segundo filme que eu vejo dele, é um excelente diretor, sensibilidade única. Ele retrata as cenas de maneira muito crua, né? Muito fiel aos sentimentos mesmo daquelas pessoas que viveram ali, que é uma história real. Então o filme foge da caricatura. Os dois personagens bastante caricaturais que têm histórias de negros, que é o amo bondoso e o amo maldoso, existem, né? O primeiro é feito por Benedict Cumberbatch e o segundo por Fassbender. Os dois, eles fogem da caricatura, mostra as contradições. O bondoso tem as suas contradições, ele é um senhor de escravo, ele legitima a dominação, né? Por causa da sua dívida, né? E por isso que ele precisa hipotecar os escravos, né? Como bens, né? E o segundo também, ele foge totalmente do padrão, né? De um vilão. Ele, na verdade, ele se mostra um homem bastante desequilibrado, que vive um relacionamento muito conflituoso com sua mulher. Ele tem conflito com o seu destino, com a sua crença, né, em Deus. Ele usa a Bíblia, né, nas palestras dele para justificar a opressão. Então é um filme assim que tem cenas memoráveis, né, que eu não vou esquecer nunca. Que é a primeira cena que eu não consigo me conter, foi a cena que a mãe é separada da filha, né? Uma cena devastadora. Outra cena bastante dura é a cena em que o ator principal, que, diga-se de passagem, está muito bem, ele tenta fugir e ele vê que não tem para onde fugir. Ele tem que sobreviver com a inteligência, com sensibilidade, né? Ele vive um paradoxo, né? Porque ele é um homem de muitos talentos. Então isso torna ele bastante valioso para os senhores dele, né? Os senhores de escravo. E ao mesmo tempo que isso deveria ser uma coisa boa, né? Porque ele agradaria os senhores, porque ele é um cara bom, um cara inteligente, um cara que tem muito talento. Ele, na verdade, acaba despertando a ganância, né? A ambição, a avareza de todos os senhores dele, né? Então ele tem que esconder as suas virtudes
para se proteger. Então isso é um paradoxo pesadíssimo que ele vive, né? Tem cenas assim duríssimas, né? Que é a cena que ele tá enterrando um amigo e que ele sempre foi criado na música clássica, né? Ele toca violino e aí ele não conhecia aquelas canções negras, né? Que deram origem depois ao blues e ao gospel, que falam com bastante emoção, né? A tristeza e dá bastante impulso, né? Para trabalhar e para a vida, né? E nessa cena do enterro ele começa a se contagiar pela canção. Ele não sabia cantar, ele aprende naquele momento e ele começa a contagiar e começa a expelir todo aquele sentimento de opressão que ele está vivendo, né? Então a cena assim devastadora. Outra cena que eu nunca vou esquecer vai ser a cena que ele é obrigado a chicotear uma amiga dele, né? Que é, na verdade, objeto sexual do Fassbender. E porque ela vai fugir para pegar um sabonete na fazenda vizinha, ela é extremamente torturada e espancada, né? Ela é obrigada a ser espancada pelo senhor de engenho, né? O senhor de escravos. E essa cena é devastadora também. Então, assim, é um filme que ele fala das entranhas, né? Ele fala da injustiça, da iniquidade, né? Da bizarrice, né? Que a humanidade é capaz de fazer, né? Por ganância, por poder, né? E a injustiça, ela reina, né? Eu acho que a injustiça reina até hoje. Eu sinto que assim como os negros, né? Eles carregam hoje o estigma de tantos anos de opressão, né? Eles carregam de fato isso hoje, né? A desigualdade social, o preconceito, né? Então, eles carregam isso até hoje. Eu sinto que nós, como brancos também, né? A gente tem que carregar também um pouco da culpa. A gente não está isento disso. Do mesmo jeito que eles carregam, a gente tem que carregar também um pouco da responsabilidade, um pouco da solidariedade, eu acho, de classe e de etnia, né? Então, assim, é um filme que vai marcar para sempre, né? É um filme que fala de justiça, é um filme que fala de direito, né? O que é direito, né? Direito, o que é lei. Lei é simplesmente um conjunto de convenções que foi estabelecida pelos poderosos, né? Então, naquela época, o Brad Pitt questiona, naquela época, a lei era para favorecer escravos, para desfavorecer os escravos e favorecer os proprietários. E aí Brad Pitt questiona, e se viesse uma lei que destituísse você de propriedade, né, e transformasse você num escravo? Né? As leis mudam a todo momento. Então a gente tem que pensar nisso, né? O que é crime, o que não é crime. Será que o direito de propriedade, né? Será que ele é tão justo assim como a gente imagina, né? Porque naquela época o negro era propriedade, e hoje em dia o que é propriedade, né? Então, assim, a propriedade privada, né? Então, assim, é complicado. São várias questões que o filme levanta. Um filme extremamente visceral. Então, eu não vou esquecer nunca desse filme. Por isso que eu dou nota 10 e espero que todos gostem. Estou torcendo muito para que ele seja o campeão aí da estatueta. Um abraço aí, pessoal. Até mais.